Amigos e amigas da JPTV, Momentos Bíblicos, Caminhada Bíblica, hoje enfocando os livros 1 e 2 Samuel, 9º e 10º livros da Bíblia e 4º e 5º livros históricos. Juntos contém 55 capítulos, 1506 versículos e 45.648 palavras. 1 e 2 Samuel originalmente formavam um só livro. Na Bíblia hebraica, os tradutores da Septuaginta separaram entre 1 e 2 livros. São Jerônimo, na tradução da Vulgata, e as atuais versões mantêm este critério, separação de 1 e 2 de um livro que era único. A rigor, esta separação não altera em nada o conjunto e o valor dos dois textos, razão pela qual nós vamos analisá-los como se fosse apenas um livro, 1 e 2 Samuel, para quem quiser manter esta versão, ou então 1º e 2º Samuel. Estes dois livros, ou este livro, abrangem 140 anos, de 1180 a 1040 a.C., do período de Israel. 3 personagens bíblicas formam o tripé que resume todo o enredo, os fatos e os acontecimentos deste período de 140 anos do reinado ou da história do povo de Israel. E esses 3 personagens são Samuel, Saul e Davi. Pela ordem, vamos iniciar com Samuel. Samuel, último dos juízes e o primeiro dos profetas. Veja bem a separação. Último do período dos juízes e o primeiro profeta. E ainda como função sacerdote. Samuel foi importante líder na história do povo de Israel. Sua mãe, estéril, chamada Ana, chorou e orou a Deus para que lhe desse um filho. Sabemos ou lembremos que ser estéril na Bíblia era uma maldição ou um castigo de Deus. Então ela chorou e pediu. E teve Samuel e prometeu que consagraria Samuel ao serviço de Deus. E de fato Samuel nasceu e depois de desmamado foi apresentado ao templo, onde ele exerceu as funções de auxiliar, e quando faleceu o sacerdote Eli, ele assumiu as funções sacerdotais, as funções de sacerdote no templo. E desde cedo Samuel mostrou exatamente dons proféticos e visões divinas. E acabou então sendo consagrado como sacerdote e exercendo também as funções depois de juiz, profeta e sacerdote. De repente Israel pediu um rei. Samuel, que era sacerdote, profeta, juiz e administrador, ficou bastante entristecido. Sentiu-se marginalizado. Aí teve uma visão de Deus que lhe disse: não foi a ti que eles deixaram de lado, foi a mim que abandonaram. E eu te dou uma informação: consagra Saul como o novo rei de Israel. E de fato então Samuel, pela ordem de Deus, mandou chamar os representantes
do povo de Israel e anunciou e consagrou e ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Velho e cansado e entristecido, Samuel fez outra grande profecia. Depois desse rei Saul, vai reinar Israel, o filho de Jessé, chamado Davi. E antes de morrer, Samuel consagrou Davi como futuro rei de Israel quando extinguisse o reinado de Saul pela morte. E então, o segundo grande personagem deste período é Saul. Mas a implantação do reino de Israel vai trazer uma visão crítica da autoridade política. Quem é agora que comanda o reinado de Israel? Na teocracia até agora vigente, quem determinava, quem ditava as ordens era Deus. E o monarca agora, qual é o papel dele na sua monarquia? Teocracia é o reinado de Deus e a monarquia é o reinado de um ser humano. E então nós vamos ver que a função do monarca deve ser obediência a Deus e serviço ao povo. Toda autoridade demanda de Deus e, se não for exercida neste serviço a Deus, nesta obediência a Deus e no serviço ao povo, ela se torna uma autoridade nefasta e falsa. E neste conceito, então, é que Saul assumiu o reinado. Saul, um cidadão de porte atlético, estatura acima do normal, pessoa impressionante e de notável aparência, ganhou a confiança do povo nas suas primeiras batalhas, vencendo os inimigos. Todavia, este sucesso durou muito pouco, porque o seu ego e a sua vaidade estava muito acima daquilo que era a sua estatura física e a sua aparência externa. E cometeu 3 grandes pecados. Assumiu o papel de sacerdote, que é específico e privativo do sacerdote, que era Samuel, e ofereceu holocausto a Deus. Não podia. Segundo, desobedeceu o costume vigente no combate contra os amalequitas. Ele poupou o rei e ficou guardando as melhores os melhores despojos da guerra. Ele não poderia ter feito esta apropriação. E terceiro grande pecado foi exatamente a consulta a feiticeiros para ver qual era o seu futuro, coisa que Deus detesta, a consulta aos feiticeiros. Tornou-se uma figura trágica, consumida pelos ciúmes e pelos medos, e perdeu gradativamente a sanidade mental. Acabou tragicamente suicidando-se e jogando-se contra a própria espada em riste. Triste o final de Saul como o segundo rei do reinado de Israel. Por fim, o terceiro, então, personagem deste período e o segundo rei de Israel, Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus. Está em Samuel 13:14, que diz o seguinte: Javé encontrou
um homem conforme o seu coração e o nomeou chefe do seu povo. Davi, humilde, de aparência sem grandes conotações, pastor de ovelhas, tornou-se um dos principais personagens de toda a Bíblia. Veja bem, sua história é registrada em mais de 60 capítulos da Bíblia. Repito, 60 capítulos da Bíblia registram o nome de Davi. O Novo Testamento faz cerca de 60 referências a Davi. Figura na genealogia de Jesus e até hoje é lembrado como o maior rei de Israel. Mas também ele teve suas fraquezas, seus pecados. Cometeu 2 grandes deslizes: adultério e cumplicidade na morte de Urias. Pediu perdão assim que ele foi repreendido pelo profeta Natã, se arrependeu e chorou o seu pecado. A Davi se atribui a composição de 70 salmos. Veremos mais adiante o grande livro dos Salmos. Davi fez de Israel e de Judá um único reino e ele tornou-se chefe e pastor. E todo o povo de Israel fez de Davi uma grande memória e até hoje é considerado o maior rei de todos os tempos na história de Israel. Ao aproximar-se da morte, nomeou o seu filho Salomão como futuro rei, que foi consagrado pelo sacerdote Sadoc e pelo profeta Natã. Repousou com seus antepassados e foi enterrado na cidade de Davi. Grande, glorioso, triunfante rei Davi, rei segundo o coração de Deus.